Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, a revista eletrônica que deixa você informado dos assuntos mais importantes da semana. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. Guerra entre gigantes. O Google reage ao ChatGPT, cria um novo produto e faz os fundadores da empresa voltarem ao comando. Enquanto isso, Bill Gates, da Microsoft, compara o ChatGPT com a criação da internet. Bancos e gestoras falam que o caso Americanas nada mais é do que a maior fraude da história corporativa do Brasil. Acompanhe as últimas notícias da varejista. O presidente da Lojas Marisa renuncia ao cargo e o grupo renegocia dívidas. A empresa contrata o banco BR Partners para lidar com credores. Disney, Dell, C6 Bank e Log demitem milhares de funcionários no Brasil, porque os 2 primeiros meses deste ano foram tão negativos para muitas empresas no mundo. E conheça o próximo passo do Twitter. A rede social de Elon Musk quer ser o mais novo banco do mundo. Fica ligado, o Business está no ar. Pessoal, e a gente abre a edição do Business com uma notícia que só se fala nisso praticamente nos últimos dias, porque o Google reage ao lançamento do ChatGPT e cria o Bard. Só se fala nisso por conta do ChatGPT, tá todo mundo falando do ChatGPT. O Google reagiu e respondeu rápido à ofensiva da Microsoft e mais especificamente a inteligência artificial, o ChatGPT, que tem sido apontado aí como uma ameaça ao Google. A gigante das buscas acaba de anunciar a própria versão do seu ChatGPT, o que marca aí uma imersão dela no mundo da inteligência artificial. O Bard, como esse novo serviço foi batizado, está sendo testado e vai ficar disponível de forma mais ampla para o público nas próximas semanas. O anúncio foi feito pelo próprio CEO do Google, o Sundar Pichai. Segundo ele, o Bard se baseia em informações que estão na internet para fornecer respostas novas e de alta qualidade, praticamente tudo que é o ChatGPT. E apesar de dar detalhes ao serviço, essa inovação ainda é uma promessa. Ela estará disponível primeiro para um pequeno grupo de usuários antes de ampliar para todo mundo. O que sabemos até agora é que o algoritmo do Google vai funcionar como se fosse uma conversa. E a velocidade na resposta do Google é extremamente necessária. O ChatGPT já passou de mais de 100 milhões de usuários em menos de 2 meses. Sabe o que isso significa? Nenhum outro serviço de tecnologia conseguiu público tão rápido em tão pouco tempo na história. Para quem não conhece, para quem está pouco familiarizado, o ChatGPT, ele consegue responder perguntas, conversar, contar histórias, contar até piadas e organizar e resumir textos. Ele foi treinado com boa parte do conhecimento humano disponível online até 2021 e é capaz de falar fluentemente os temas complexos, como teses acadêmicas, até amenidades como um capítulo de uma série ou de uma novela. Agora, eu falei no começo do programa, fiz uma pergunta aí que muita gente deve ter ficado intrigado. Por que o Google, uma das empresas mais valiosas do planeta, tem medo da ascensão do ChatGPT? Sabe por quê? Porque o receio deles, do Google, é que o usuário, a gente, ao invés de dar um Google lá, fazer uma busca no site, passe a partir de agora a conversar com esse novo algoritmo de inteligência artificial, como se a gente estivesse falando com um amigo, falando, qual é o tempo hoje? Pergunta lá pro chat ao invés do Google. Porque as respostas com o ChatGPT vêm dessa maneira, muito conversada, e não mais com aquela lista de links que nós estamos acostumados, como faz o Google há 15 anos. É uma mudança enorme de patamar, fez a Microsoft investir 10 bilhões de dólares há poucos dias na OpenAI, que é um laboratório pioneiro aí de pesquisa em inteligência artificial, que está por trás do ChatGPT. E essa reação do Google é tão veloz que trouxe os fundadores de volta. O Sergey Brin e o Larry Page saíram de espectador
e de espectadores e foram ao combate. Eles passaram a ajudar a definir a melhor estratégia de resposta ao sucesso do ChatGPT. O Sergey voltou inclusive a programar códigos para ajudar a aprimorar o serviço, algo que ele faz com maestria há anos. E é simbólica essa volta dos fundadores para o Google, porque mostra que eles querem manter a empresa relevante em um mundo digital que se transforma a cada instante. E mostra que o setor está cada vez mais complexo e nem os gigantes como o Google podem se dar ao luxo de não inovar. E ainda falando sobre o ChatGPT, vamos para a segunda notícia aqui do Business, falando de Bill Gates, que o Bill Gates compara o ChatGPT com a criação da internet. E é bom lembrar de ChatGPT que um dos maiores entusiastas dessa nova tecnologia é um rosto bem conhecido do mundo dos negócios, que é o criador, o fundador da Microsoft, Bill Gates. Há poucos dias, ele deu uma longa entrevista para a revista Forbes nos Estados Unidos, sobre inteligência artificial e principalmente sobre o recente investimento bilionário da Microsoft no ChatGPT. Quando Bill Gates fala, quando esses caras falam, é melhor ouvi-los. Ele disse o seguinte, segundo Bill Gates, esse momento é tão impactante quanto a criação da internet. Bill Gates disse que tem se reunido desde o início de 2022 com os fundadores da OpenAI. E que o que tem visto aí é algo muito, mas muito impactante. A OpenAI, né, o laboratório pioneiro aí de pesquisa em inteligência artificial. E ele disse o seguinte, que é muito mais avançado do que as pessoas estão vendo. E qual o impacto da inteligência artificial nos empregos? Isso é outro assunto muito falado, né? Sobre isso, Bill Gates diz que os empregos repetitivos e braçais seriam os primeiros a serem afetados pela inteligência artificial, mas que isso está acontecendo mais lentamente do que se imaginava. Em 2020, Bill Gates deixou o conselho de administração da Microsoft, empresa que ele fundou com Paul Allen em 1975. Mas ele ainda passa cerca de 10% de seu tempo na sede da companhia em Washington, reunindo-se com equipes de produtos. E um grande tópico de discussão para essas questões é a seguinte: inteligência artificial e também as maneiras como a tecnologia pode mudar a forma como a gente trabalha, e é algo que ele sempre mudou, né? Vamos para a terceira notícia aqui do Business, porque a presidente da Marisa renuncia e o grupo renegocia aí dívidas. O presidente da varejista, o Adalberto Pereira dos Santos, no cargo apenas 8 meses, renunciou. Para se ter ideia do que isso significa, em pouco mais de um ano, 3 CEOs passaram pela empresa. Além da renúncia, a empresa divulgou que contratou o banco BR Partners para ajudar na renegociação das dívidas e, sobretudo, com os principais credores: o Banco Fibra, o Banco ABC, o Safra e o Bradesco. A situação da Marisa nos últimos tempos é a seguinte: ela gasta muito para se reinventar num setor extremamente competitivo. Ela está com uma sequência de prejuízos e uma dívida que cresce e está prestes a vencer. O endividamento bruto da empresa era de 788 milhões de reais até o fim do terceiro trimestre de 2022, de acordo com o balanço financeiro. A empresa pode chegar a uma recuperação judicial, como é o caso da Americanas? Essa é uma pergunta que muita gente me fez essa semana. E a resposta é a seguinte: em geral, quando uma empresa toma as medidas que a Marisa tem tomado, ela inclusive contratou uma consultoria para reduzir os custos dela, é porque ela quer se antecipar e buscar maneiras de negociar as dívidas antes de ir ao judiciário. No caso, antes de pedir, afinal, a recuperação judicial, como a gente está acompanhando da Americanas. Mas o caso da Marisa é bem diferente da Americanas. Primeiro porque o rombo da Americanas é gigantesco, né? Mais de 40 bilhões de reais e visto como fraude corporativa. Ontem, né, na última semana, inclusive, o CEO do Itaú usou essa palavra para definir o caso, assim como a gestora Verde. Eles falam abertamente que é uma fraude. E apesar da surpresa que o caso Americanas despertou no mundo, a Marisa não foi uma grande surpresa. Quem acompanha o setor de varejo sabe que ela há um bom tempo
tem e precisa se reinventar e vem acumulando prejuízos e dívidas ao longo do caminho. E ainda voltando a falar do caso Americanas, vamos para a próxima notícia aqui do Business, porque a Americanas, a varejista, reforça negociação com bancos. E o desmoronamento da Americanas, aparentemente continua de forma veloz. A empresa, depois de acabar com o serviço de televendas, encerrou as atividades do seu centro de operações em Fortaleza. Agora, falando da recuperação judicial que a empresa pediu e foi aceito pela Justiça, agora chegou a hora do reforço para negociar com os bancos, os maiores credores. Carlos Alberto Sicupira, tido como cérebro da Americanas e um dos principais acionistas ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcos Telles, assumiu as negociações com os bancos credores para tentar chegar a uma solução negociada, segundo a agência Bloomberg. Sicupira participou na última segunda-feira de reuniões no Rio de Janeiro sobre o assunto. Os credores querem uma injeção de capital entre 10 e 15 bilhões de reais. E ainda está se falando muito, enquanto as negociações seguem, as empresas de todos os setores se preparam. Nos próximos dias vai sair o plano detalhado com as explicações em que condições a Americanas vai pagar o que deve. E aí a pergunta vai ser uma só: vai ser aceito pelos credores? A gente vai seguir acompanhando. E olha só, na última semana, a Disney, a gigante do entretenimento que todo mundo conhece, anunciou cortes, demissões e cortes. Quem vai me ajudar com essa notícia é o nosso correspondente Tiago Américo, direto de Boston, nos Estados Unidos. Tiago, obrigado pela presença aqui no Business sempre. Agora, a gente está falando de Disney, todo mundo tem uma ligação aí com a empresa. Causou surpresa esses cortes, essas demissões. E agora a pergunta básica: qual é o número aí das demissões anunciadas e qual é a economia prevista aí nesses cortes da Disney? Olá, Bruno, prazer falar com você. O que se comenta aqui nos Estados Unidos é que se tá ruim para a Disney, imagine para os outros, né? Porque os parques só vivem lotados com turistas de todas as partes do mundo, parques esses na Flórida, na Califórnia, na França, no Japão, enfim. É o sonho de muitos brasileiros poder visitar a Disney e esse anúncio pegou muita gente de surpresa. Redução de pelo menos 7 mil postos de trabalho, redução também de 5,5 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Se a gente fizer uma conversão para o real, pouco mais de 27 bilhões de reais, metade disso, segundo o anúncio feito pelo CEO da companhia, Bob Iger, será para conteúdos não relacionados ao cinema, à indústria do entretenimento. A empresa, que é a maior, né, do ramo do entretenimento, veio com essas informações e também disse que vai fazer uma reestruturação total de seus negócios, vai dividir em 3 partes, a primeira delas cinema e televisão, a segunda, outra divisão é com relação aos seus parques temáticos e também cruzeiros e a outros canais esportivos. No último trimestre, a companhia teve um lucro de mais de $1 bilhão, principalmente motivado pelo cinema e pelos seus parques. Mas o calcanhar de Aquiles se encontra na Índia. Lá, o streaming teve uma grande perda de receita e isso impactou, obviamente, nos negócios do grupo Disney. Obviamente, porque a Índia é o país mais populoso do mundo e isso impactou cerca de 1% de prejuízo. Então, o calcanhar de Aquiles continua sendo o streaming, Disney+, então o foco é para fazer a demissão, reorganizar esse conglomerado de entretenimento e ganhar mais dinheiro. Bruno. Agora, Tiago, você falou muito bem, né, sobre os parques, né? O brasileiro adora ir para os parques da Disney. Você está em Boston, né, nos Estados Unidos, onde não tem o parque da Disney. Agora, com esses cortes que ela vai fazer, vai ser impactado os parques temáticos, porque vão ter demissões. Ela foi muito clara em relação ao streaming, aos canais de televisão. Agora, e os parques temáticos? Eu pergunto isso até porque enquanto você estava falando, nós estávamos exibindo várias imagens dos parques da Disney. Eles vão ser impactados e de que forma?
Olha, os negócios, de uma certa maneira, segundo o anúncio, vão ser impactados, mas obviamente os parques temáticos, que são a menina dos olhos desse grande negócio, devem sofrer menos, principalmente porque eles dão lucro, né? Eu já disse aqui que o lucro foi bilionário dos parques temáticos, mas o que o CEO também anunciou? Que vai perder algumas exclusividades de algumas marcas relacionadas a alguns personagens do grupo Walt Disney para ganhar e faturar ainda mais, como por exemplo no cinema, ou seja, vai haver sim redução do número de trabalhadores, mas os parques primeiramente não serão os mais afetados. O que se percebe é com relação ao streaming, a preocupação deles é com o Disney+, para que se arrecade e que torne um número de assinantes muito maior, gerando ainda mais recursos. É um enxugamento para manter uma saúde financeira de um grupo que basicamente dá muito lucro, Bruno. Exatamente. Eu vou finalizar aqui nosso papo falando o que você falou logo no início da sua entrada, né? Se tá ruim para Disney, imagina para os outros, hein? Tiago Américo, diretamente de Boston, aqui no Business. Obrigado, Tiago. Obrigado, um prazer falar com vocês. Agora deixa eu chamar a atenção para o HunterCast. Nós começamos há poucas semanas um novo podcast, um novo programa aqui na Jovem Pan News, que já foi definido por muitos como a mesa redonda mais informativa de inovação, de startups e das empresas mais inovadoras do mundo. Ele está inclusive disponível no Spotify, no canal de YouTube aqui do Grupo Jovem Pan. E na última semana nós recebemos 2 convidados de setores completamente diferentes. Eu gosto de reunir um monte de gente aí para discutir ideias inovadoras do mundo. Um deles foi o Fabrício Tota, que é diretor de novos negócios do mercado Bitcoin, que falou sobre as novas formas de trabalho no mundo pós-startup. Vamos acompanhar. HunterCast. Fabrício, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos novos tempos de startups e principalmente de burocracia de trabalho, que era um assunto que a gente estava falando antes, inclusive, né? Sim. Acho que tem questões culturais, assim, importantes e que aos poucos elas estão se adequando, se moldando, né? Acho que nessa questão do americano pro brasileiro, para ficar só nesses 2 exemplos, acho que tem uma cultura americana do empreendedor, né? Acho Eles já são incentivados a isso. Uma coisa muito mais enraizada. Essa ideia, o conceito, a ideia de empreender é uma coisa muito mais comum, né? Alguma coisa que está mudando aqui no Brasil. Acho que felizmente que você tem tido acho que uma geração mais nova que vê no empreendedorismo um caminho também, né? E não aquela ideia de trabalhar numa multinacional, essas coisas assim. Então acho que isso tá mudando bastante. O que você vai atraindo, assim, algumas pessoas de vários perfis diferentes, né? Mas eu destaco 2. Acho que das pessoas que já trilharam carreiras em indústrias, vamos dizer assim, tradicionais, e que chega uma hora e fala, cara, eu acho que tem outro caminho, que é justamente o do empreendedorismo, não necessariamente da pessoa, fala, não, eu vou empreender aqui do zero, mas se juntar ou se conectar com outras pessoas, com outros empreendedores que vão demandando o que a gente chama de capital intelectual, né? Que você tem essa certa dificuldade das indústrias desse ambiente de startup. Chega uma hora, a startup ela tem um espírito startup, mas uma hora ela precisa falar, poxa, eu preciso de um diretor financeiro, de um CFO, preciso de um diretor de marketing, um CMO, aqui já experiente em outras indústrias para trazer aqui para o que a gente está chamando de startup, né? Então você vai se conectando, as pessoas vai cooptando, trazendo para o lado de cá pessoas já experientes que já têm uma carreira. E você também tem um público, uma geração mais jovem que já vê de largada uma alternativa ou de empreender ou de falar, cara, não vejo sentido na minha vida profissional de não trabalhar para uma startup. Eu não consigo me ver numa estrutura travada, antiquada, burocrática. Isso é uma coisa que é uma crescente, né? Uma coisa meio que não tem como correr atrás, né? As pessoas estão... Sem dúvida. E acho que pandemia tem um impacto relevante nisso, né? Essa ideia do home office, né? Tem empresas que têm tido dificuldade. Falam, não, olha, aqui não é home office, todo mundo no escritório bonitinho todo dia às 9 às 6. Tem gente falando, obrigado. Fala, não, mas não quer ouvir, obrigado, não me interessa, né? Então, são coisas que são um pouco surpreendentes, né? Para outras gerações, fala, pô, como ele não quis nem conversar? Fala, cara, não quer, porque não se enquadra no estilo de vida. Então, acho que assim, você vai tendo essas questões do seu ambiente de trabalho, da sua vida profissional, muito conectadas com a sua vida pessoal, né? Eu até, um outro dia estava numa conversa, eu achei muito interessante o conceito. A gente falava muito entre equilíbrio, entre vida pessoal
pessoal e profissional, né? Tem gente que diz que isso não existe. Na verdade, o que existe é uma integração. Sim. Né? Porque você trabalha de casa, então você tem as duas atividades meio que correndo em paralelo, e isso existe muito no ambiente de startup, onde você está vivendo ali de uma forma mais intensa e mais imerso, mais mergulhado no seu ambiente profissional e para a sua atividade, que aquilo permeia outros aspectos da sua vida também. HunterCast. E girando o assunto aqui no Business, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Livraria Cultura, uma das maiores redes de livrarias do Brasil, depois de a empresa descumprir a recuperação judicial. A decisão aponta uma inadimplência de R$1.600.000, de acordo com administradores judiciais da empresa, e que seu comportamento no processo de reestruturação beira ao descaso. A rede de livrarias apontou a queda de venda de livros e a crise econômica brasileira desde 2014 como os motivos da derrocada. Nos últimos anos, a propósito, houve, ao contrário do que diz a cultura, um aumento na venda de livros no Brasil. A empresa hoje conta com apenas uma unidade em São Paulo, no Conjunto Nacional, e outra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A empresa, ela ainda pode recorrer dessa decisão. O que causou aí a falência? Um dos motivos é má gestão também. Mas anos atrás, as grandes redes como a Cultura e a Saraiva, também em recuperação judicial, investiram numa política de expansão, com inaugurações de mega stores em shopping centers pelo país, pagando aluguéis exorbitantes. Elas não contavam com o crescimento das vendas online em todos os segmentos, incluindo no mercado editorial com a venda de livros. A Amazon, por exemplo, era o maior dos rivais. E esse investimento mostrou que a expansão de lojas gigantes era insustentável. É uma pena, mas trago a notícia aqui da falência da Livraria Cultura. Girando o assunto agora, falando da Dell, que uma das maiores fabricantes de computadores do mundo anunciou que vai demitir 6.600 funcionários, 5% da força de trabalho. Até então, ela tinha um exército de 133 mil trabalhadores. A justificativa que a empresa deu é que a venda de PCs, os computadores, caiu muito em relação aos últimos 2 anos. É a mais nova empresa de tecnologia a se somar a uma onda de demissões. A Log, startup de logística, também demitiu 7% dos funcionários, apenas 6 meses depois que outros 15% foram demitidos para, abre aspas, adaptar a companhia no novo cenário global, fecha aspas. Um mundo com taxas de juros altas e com condições financeiras mais apertadas. Esse é a nova realidade do mundo que a Log quis dizer, né? E o outro foco de demissão na semana foi o banco digital brasileiro C6 Bank. O banco, ele não mencionou números de atingidos. Internamente falam em 500 demitidos, cerca de 12% do quadro de funcionários. O Sindicato dos Bancários de São Paulo disse em nota que recebeu a informação de que haverá uma reestruturação nas áreas de tecnologia, da informação e setores corporativos e operacionais. E aqui vocês estão vendo a notícia aí, uma notícia que a gente nunca gosta de dar, né? Mas foi uma das notícias da semana. Dell, Log e C6 demitem milhares no Brasil e no mundo. Deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês. Você já pensou se uma rede social muito conhecida aí passasse a ser também um banco com conta digital, cartão de crédito e serviços de pagamento? Parece uma ideia pouco viável, né? Mas acredite, esse é o próximo passo de Elon Musk com o Twitter, a empresa que ele adquiriu por 44 bilhões de dólares em 2022. E esse projeto, está aqui essa notícia, ó, Elon Musk planeja transformar o Twitter em um banco. Esse projeto deve ser uma das maiores novidades do super aplicativo que o Twitter deve lançar em breve. Segundo o jornal inglês Financial Times, o Twitter já está em processo de liberação regulatória nos Estados Unidos. A empresa também começou a desenvolver um software para oferecer pagamentos na plataforma. Essa é a maneira que Elon Musk acredita que vai encontrar novas frentes de receita para o Twitter. A princípio, parece que a empresa se prepara para oferecer conta digital e cartão de crédito. Veja só, imagina ter o cartão de crédito do Twitter, além também de um serviço de pagamentos. Transações envolvendo moedas digitais
também fazem parte do plano. E agora deixa eu contar uma novidade. Uma novidade não, uma curiosidade dessa notícia que eu acabo de dar. Toda essa ideia do Twitter de virar um banco remete ao início dos negócios de Elon Musk, quando ele, em 1999, fundou o X.com, o X.com, um dos primeiros bancos online no mundo, que mais tarde se tornou parte do PayPal, o gigante de pagamentos, ao fundir a fintech de Musk com outras companhias. Tá aí uma curiosidade aqui do Business. Bom, agora vamos falar de bikes elétricas, porque a Tembici recebe financiamento de 160 milhões de reais do BNDES. A Tembici é a empresa de aluguel de bicicletas compartilhadas. Ela anunciou esse contrato aí de 160 milhões de reais com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse dinheiro, ele vai ser usado para financiar projetos de tecnologia e inovação, além da expansão das fábricas próprias de bikes, localizadas na Zona Franca de Manaus e em Extrema, em Minas Gerais. O empréstimo foi viabilizado por uma linha de crédito cujo objetivo é incentivar projetos de mobilidade urbana que tenham interesse público. O CEO da Tembici, o Tomás Martins, que já teve duas vezes aqui no Business, aqui nos nossos estúdios, diz que vai colocar mais 4.000 bikes elétricas nas ruas de São Paulo e no Rio de Janeiro. E você que tem acompanhado o Unicorn Hunters, o reality show aqui da Jovem Pan News, já deve ter reparado que, além do investimento do círculo do dinheiro, é possível o público investir também. E sabe como? Através da Unicoin, a criptomoeda oficial do programa. Diferente de todas que vimos até hoje, a Unicoin veio para mudar a história das criptomoedas. E isso porque a sua precificação tem embasamento e será de acordo com o valor de mercado das empresas que estarão presentes dentro do grupo de investimentos do Unicorn Hunters. Dá uma olhada nesse trechinho do episódio 5 que a gente vai mostrar agora. Unicórnios existem sim. O Unicorn Hunters tem a sua própria criptomoeda e vamos apresentar o potencial, o valor e nós vamos mostrar para vocês, o público de casa, como fazer parte de uma coisa tão especial. Quando eu vi o que a Unicoin queria conquistar, eu fiquei animada e acreditei nisso. Eu não investir nisso só se eu for muito doida. É uma oportunidade única. Bem, e você que já acompanha o reality sabe que as startups participantes apresentam ideias incríveis e a Unicoin te dá a chance de investir nessas empresas e quem sabe se tornar o próximo milionário. Então fica ligado, o episódio 5 de Unicorn Hunter vai ao ar no domingo às 5:30 da tarde. Se você não assistiu aos episódios anteriores, fique tranquilo, basta baixar o app Panflix no seu celular e acompanhar tudo que rolou por lá. Esse reality show, um dos baratos desse reality show é realmente você acompanhar ideias inovadoras do mundo inteiro. A gente tem também, como a gente mostrou aqui no início do programa, a gente tem também o HunterCast, que está no Spotify, está no YouTube da Jovem Pan News, que a gente conhece também um monte de ideias inovadoras aqui do Brasil. É o braço aí de negócios da Jovem Pan. E com isso, eu encerro o Business dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança. E já fica o convite para a semana que vem, para você acompanhar novas notícias de negócios aqui com a gente. A gente fica por aqui, obrigado e até. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.